A paz do Senhor, amados, bom dia a todos. Essa é a nossa leitura 42 e 43 desse ano. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária da leitura hoje será duas, na verdade. Se você não fez a de ontem, eu fiz a de ontem, só não consegui estar gravando o vídeo, né? E ela vai do capítulo 1, a de ontem, até o capítulo 2 de Números. E hoje vai do capítulo 3 até o capítulo 4 de Números, tá bom? E o nosso versículo devocional, ele vai se encontrar no capítulo 3 e no verso de número 6. Amém? Se você está com a sua Bíblia em mãos, acompanhe comigo, por favor. E diz assim a palavra do Senhor Jesus: Mande chamar a tribo de Levi e coloque adiante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram os seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda do encontro, para ministrarem no tabernáculo. Amém? Amados, aqui vai algumas considerações. Ontem nós não gravamos o vídeo devocional, porque foi o retiro da igreja, né, dos jovens, e deu tempo de me fazer o meu devocional, porém, para editar o vídeo leva um tempinho, então não consegui estar editando o vídeo para os irmãos, tá bom? Então peço perdão por não ter conseguido editar o vídeo aí. Mas hoje nós já estamos aqui de volta, e se você não conseguiu ler, porque talvez você acompanhe a porção diária pelo vídeo, vai devagarzinho recompondo, né? Separa algumas leituras durante o seu dia, parceladas, e você vai conseguir recompor. São 4 capítulos, né? 2 de ontem e 2 de hoje, tá bom? Quero apenas fazer uma consideração sobre o capítulo 1 e 2, se você já leu, para que você esteja inteirado sobre o que nós estamos falando no livro de Números, tá bom? Nós já lemos o livro de Gênesis, Êxodo e Levítico, né? Gênesis é o início de todas as coisas. Em Êxodo nós temos a libertação do povo de Israel, que lá em Gênesis tinha ido para o Egito, certo? E nós vamos ver que um pouquinho para frente da metade do livro de Êxodo, o povo de Israel está no Sinai. Eles param ali, Deus vai ter um encontro com Moisés por 2 vezes, né? No monte, Deus vai dar as leis para Moisés. E aí nós vamos entrar no livro de Levítico. O livro de Levítico, ele é todo escrito ali ao pé do Monte Sinai, né? E quando termina o livro de Levítico, então nós temos o início do livro de Números. E o livro de Números começa dizendo que alguns dias depois deles terem saído do Monte Sinai, Deus dá esse livro para eles. Provavelmente eles ficaram um tempo muito extenso, né, ali ao pé do monte. E esse livro tem um propósito de relatar os acontecimentos que ocorreu com Israel, da saída do Sinai, e um pouco do que aconteceu quando eles começaram a entrar já na Terra Prometida. E lá no capítulo número 1, nós vamos começar aí com um recenseamento, né? O que seria um recenseamento? É uma contagem, né? Hoje nós ainda temos, às vezes as pessoas passam de casa em casa, né, pelo governo, fazendo um censo, né, que faz aquela contagem de quantas pessoas tem na sua casa, para eles terem uma noção da população do país. E essa contagem tinha esse propósito, tinha essa visão de ver quantas pessoas tinham em Israel, e principalmente com o propósito de saber quantos homens hábeis ou habilitados para se ir a uma guerra, né? E então nós vamos ter aí a contagem de família por família, levantando sobre essas famílias os seus principais. Porém, quando nós chegamos no final do capítulo 1, nós vemos que a família de Levi não é contada. Nós precisamos lembrar do que nós aprendemos em Levítico e no final de Êxodo, que a família de Levi, a tribo de Levi, ela foi separada para a obra do Senhor, tá bom? E lá no capítulo de número 2, nós vamos ter aí uma organização por famílias de como eles estariam acampados ao redor do tabernáculo, né? Então é mais uma organização. E quando nós chegamos
no capítulo 3 de Números, nós vemos aí uma numeração também da tribo de Levi, separando ali entre eles cada família e cada casa, né? E lá no capítulo 4, nós vamos ver, por exemplo, os deveres das famílias relacionadas aos levitas, né? Como, por exemplo, os coatitas, os gersonitas e assim consequentemente. Mas o versículo que nós lemos vai nos dar um bom entendimento, por exemplo, sobre como era e qual era o trabalho dos levitas, tá bom? E o texto que nós lemos começa com uma convocação a toda a tribo de Levi. Ela deveria se comparecer diante de Arão, que era o sumo sacerdote. E o capítulo 3 também começa relembrando como Nadab e Abiú morreram diante do Senhor. E por causa disso, não são eles os sacerdotes que cooperavam com Arão, mas os outros filhos de Arão, tá bom? E eles são chamados para ficarem diante de Deus. O que é interessante é que o propósito dos levitas era cumprir o seu trabalho diante do Senhor no tabernáculo, tá bom? E aqui vale uma observação muito importante. O serviço do tabernáculo, naqueles dias, não tinha nada a ver com música. Diferente do que a maioria das pessoas aplicam ou entende como o ministério levítico, ele não está relacionado com a música, mas ele está relacionado com o serviço externo e interno que era realizado no tabernáculo, como o cuidado dos próprios tecidos do tabernáculo ao se armarem e desarmarem todo o ambiente do tabernáculo, o cuidado com as vasilhas, né, com os utensílios que seriam usados no tabernáculo. Então o levita, ele não é aquele que canta, ele não é aquele que toca. O levita é aquele que trabalha, é aquele que cuida da habitação de Deus. Hoje, espiritualmente dizendo, os levitas não são aqueles que participam de um ministério de louvor. Eles também podem ser. Nós vamos aprender no decorrer da Bíblia que lá na frente eles ganham mais um ofício. Porém, o levita é aquele que está constantemente trabalhando para o sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote hoje para nós? Ele é Jesus. Então o levita é todo aquele que trabalha para Cristo Jesus. É aquele que se empenha, é aquele que se afadiga, que se compromete com o trabalho da obra de Deus. Tá bom? Olha o que diz aí o verso 7. E cumpram os seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda do encontro para ministrarem no tabernáculo. Então eles serviam a Arão, o sumo sacerdote, e ao mesmo tempo trabalhavam para o povo, porque eles eram, no geral, a mediação entre Deus e os homens e entre o homem e Deus. Amém? Então o ser humano que conhece a Cristo, que vem para Cristo, que nasce de novo, que recebe o Espírito Santo, ele também tem essa tarefa. Ele tem a tarefa de cuidar do tabernáculo, que somos nós e que é a igreja de Cristo Jesus, mas ele também tem o dever de ligar os homens, de cuidar dos homens e levar os homens até Deus. Um convite que você faz para alguém, uma palavra que você leva para alguém, um tempo que você gasta intercedendo, orando pela vida de alguém, é um trabalho levítico. Você está cuidando das pessoas e ao mesmo tempo cuidando da obra de Deus. Às vezes a gente quer complicar, às vezes a gente quer deixar de uma maneira mais complicada aquilo que é simples, aquilo que é direto. O que Deus espera de nós, assim como Deus esperava dos levitas, era isso, que eles trabalhassem para Deus, que eles cuidassem do cuidado do tabernáculo de Deus. E hoje conosco não é diferente. O que nós não podemos esquecer, nós trabalhamos muito no livro de Levítico, o levita deve fazer tudo debaixo de santidade, porque o povo de Deus deve ser um povo santo. Então o povo levítico, todo o trabalho dele, tanto para Deus no tabernáculo quanto para os homens, era de se apresentar santo diante de Deus e fazer o povo de Deus ser santo diante dele. Então não nos adianta levarmos pessoas a Deus e não estimularmos ela à santidade. Amém? Todo aquele que se aproxima de Deus tem que ser santo. Eu sou o pastor Tiago,
da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa manhã, amém? Se você tiver alguma causa ou alguém que você quiser apresentar agora diante do Senhor, essa é a sua oportunidade. Ore junto comigo, por favor. Senhor Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti, Senhor, e clamamos pela Tua presença e pelo Teu cuidado. Estamos iniciando mais um livro da Bíblia, o livro de Números. Senhor, ó Pai eterno, e esse livro vai retratar o caminho de Israel no meio do deserto. E ele também pode nos apresentar conselhos e dicas para a nossa caminhada nesse mundo, até nós chegarmos aos céus. Senhor, te pedimos que o Senhor venha trabalhar poderosamente em nossos corações, nos preparando, cuidando de nós, nos santificando. Acredito, Senhor, ó Pai, que da mesma forma que houve um recenseamento do povo de Israel, existe também, Senhor, ó Pai, uma contagem espiritual para saber quem são aqueles que estão lutando pela causa do Teu reino. Porque em cada família, em cada tribo, deveria vir homens, deveria existir pessoas habilitadas para lutar por causa de Israel. E hoje no nosso meio também tem que existir homens e mulheres habilitados para lutar pela causa do reino de Deus. E assim também, Senhor, como a tribo de Levi era separada para os trabalhos da casa de Deus e para servir aos homens diante de Deus, nós também fomos separados para o trabalho da Tua casa e para também servir aos homens. Usa-nos para a Tua glória, usa-nos para o Teu louvor e abençoa a pessoa que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo agora e que está apresentando a alguém. Que o Senhor possa realizar uma obra e cumprir o Seu propósito sobre as suas vidas. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Uma ótima segunda-feira. Fique com Deus. Estás, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome